Como criar cópias múltiplas aqui no AutoCAD? É o que eu quero te mostrar nessa aula. Para fazer isso, a gente usa um comando muito importante que é o comando array. Esse comando pode ser usado tanto para cópias paralelas quanto para circulares, é o que eu quero te mostrar agora. Para acessar o comando array, você vai lá no painel e você tem uma lista com 3 tipos de array. Vamos falar primeiro do polar. Pega lá a função polar, seleciona o objeto, pressiona Enter e ele pede para você clicar num ponto de base. No caso aqui é o ponto de rotação de cópia. Olha só, lá em cima ele te abre um painel e você já pode fazer as suas alterações. Aqui em cima eu vou colocar 5 peças como exemplo e aí ele já altera automaticamente. Aqui mais embaixo você tem um ângulo de preenchimento que é 360 graus, o padrão. Vou colocar aqui 180 como exemplo. Ele preenche só em um ângulo de 180. Okay? Você pode inverter aqui a direção, se você quiser para o outro lado, você pode fazer isso, ok? Então aqui eu vou voltar no 360 e está finalizado o comando array circular. Aqui você pode alterar a posição da peça, rotacionando o objeto individualmente. Depois que você terminou, você vem em Close Array. Observe agora que os seus objetos estão unidos. Uma vez que você seleciona, o painel abre novamente e você altera conforme a sua necessidade, ok? Vamos aqui fechar. Se você quiser separar eles, você usa o comando Explode, X Enter, seleciona um deles, pressiona Enter, olha só, as peças agora estão separadas. O problema disso é que ele perde a associação, ele perde o comando array, então fica aí ao seu critério. Okay? Só uma sugestão, é só uma opção de trabalho. Nesse próximo exemplo, nós vamos utilizar a função array retangular. Pelo teclado AR Enter, você vai selecionar só o que você quer copiar, no meu caso aqui só o quadrado. Depois que selecionou, pressiona Enter novamente. Entra na subopção retangular e aí ele já te dá uma prévia. Ó. Aqui em cima no painel você tem algumas opções. Primeiro vamos determinar o número de colunas para eixo X, ok? Então colunas aqui eu vou colocar 3. A distância entre as colunas eu vou colocar 450. Aqui em linhas eu vou colocar 2. A distância aqui 450 também. Perfeito? Simples dessa forma que funciona o array retangular. Se você finalizar o comando, você pode pressionar Enter ou Close Array. Observe que a medida que eu coloquei de 450 é daqui do começo do primeiro objeto até o segundo. Do começo do primeiro objeto até o segundo, ok? Da face de um objeto até o outro. É dessa forma que o array funciona em termos de medidas. Se você quiser editar, você seleciona uma vez, o painel abre novamente. Eu quero te mostrar uma outra opção. Eu determinei o número de colunas no eixo X e o número de linhas em eixo Y. Mas se você quiser, você pode também determinar o número de itens no eixo Z. Para fazer isso, a gente vem aqui nessa opção. Mas antes, eu vou colocar em vista isométrica. Olha só, vou dar um ESC e vou vir aqui em Home. Agora eu estou em vista isométrica e agora eu vou editar o array. Seleciona uma vez o objeto. E aqui eu vou colocar o número de níveis, ó. Vou colocar aqui primeiro, vamos dar um exemplo aí, 3 peças. E a distância entre elas eu vou colocar 300. E ele já dá automaticamente o valor total. Vamos finalizar. Eu vou colocar aqui, eu vou girar o objeto para você poder entender melhor. Olha que interessante. Isso quando você está trabalhando com o 3D, é muito útil essa função aí, copiar em níveis, né, no eixo Z. Perfeito? Para voltar para XY, você vem aqui em Top. Agora eu vou editar, vou selecionar e vou voltar ao estado original. Vou colocar 1 e 0 e aí ele volta ao normal, tá? Só zerar aqui e fica de novo só no plano XY. Se você quiser fechar, Close Array. Vai ter uma opção aqui, você só dá OK. Agora vamos supor que eu tenho que fazer um círculo aqui dentro. Então eu vou lá, Edito Array. Tem uma opção aqui, Edit Source. Você clica nessa opção. Seleciona qualquer uma das peças, ok? Não precisa ser necessariamente essa primeira, pode ser essa, por exemplo. Clica OK, aí você aplica o círculo que você quer e automaticamente todas elas recebem esse novo componente. Perfeito? Aqui em cima você tem Edit Array, fecha e salva. Simples dessa forma. No Array também é possível você copiar objetos ao longo de um caminho. Como que a gente faz isso? Vamos lá, pelo teclado AR Enter, seleciona o seu objeto, pressiona Enter, entra na opção Path, você seleciona a curva, no caso aqui é o caminho, poderia ser uma linha reta também. Aí você já observa que o objeto já está sendo copiado com o mesmo perfil da sua linha, ok? Finalizado o comando, você vem aqui em Close Array.
mas você quer que o seu objeto fique exatamente em cima do perfil. Para isso, você tem que movimentar o objeto na ponta da linha e aí você aplica o array novamente. AR Enter, seleciona o objeto, pressiona Enter, função Path, caminho. Ok? Muito bem. É dessa forma que funciona. Aqui você tem algumas variáveis. Vamos lá. Aqui ele está dando para você a medida entre os objetos, porque você está com uma função Measure. Então você pode controlar a distância entre as peças. Eu vou colocar aqui 400. Ele automaticamente já dá o número de peças. Então o número de peças aqui é automático. Ah não, eu quero controlar por peças, não por distância entre elas. Então eu venho na função Divide. Aí eu venho aqui por peças. Ah, eu quero, por exemplo, 6 peças. E ele já coloca a distância automática. Beleza? E divide todo o caminho. Depois de finalizado, Close Array. O interessante é que quando você aumenta o tamanho da linha, o número de objetos vai aumentando também. Ó. Perfeito? Nesse exemplo, eu quero de novo copiar esse objeto ao longo dessa linha. Para fazer isso, AR pelo teclado, seleciona o objeto, pressiona Enter, entra na função Path, seleciona a curva, você escolhe aqui em cima se você quer por medida ou por peças. Ah, eu quero dividir isso por peças, então Divide. Entra aqui com o número de peças, eu quero 8. Aqui que entra uma coisa interessante, você vem na função Tangent Direction, clica em qualquer ponto, em X você deixa o orto ligado, clica no próximo ponto e as peças são alinhadas todas para o mesmo centro, ok? Simples dessa forma, pressiona Enter para finalizar o comando. Interessante que você pode inclusive deletar essa linha que foi só um apoio, foi só uma referência, ok? Então tá aí algumas funcionalidades do comando Array, um comando muito útil, um comando muito utilizado. Só foram alguns exemplos de possibilidades que dá para fazer com esse comando, dá para fazer muita coisa. Então aí você usa a criatividade e põe em prática, exercita bastante, beleza? Então, se você gostou da aula, peço mais uma vez, deixe os seus comentários, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e a gente se vê lá na próxima aula. Forte abraço!